Olá, tudo bem? Euclides aqui do canal Radiologia Profissional. Pacientes com deficiência, como deve ser o seu atendimento na radiologia? Como nós devemos proceder com esses pacientes na radiologia? Seja paciente deficiente visual, auditivo, intelectual ou físico. Cada um tem uma particularidade, cada um tem uma maneira especial, diferente, para que nós possamos nos entender e fazer com que o exame saia da melhor maneira possível. Como fazer isso? Nós vamos aprender nesse vídeo de hoje. Antes, gostaria, como sempre, de pedir o seu like, pedir o seu joinha, e você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Seja muito bem-vindo a esse teu canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Os exames e empregado em um profissional. 5 tipos de pacientes. Espero que esse vídeo tenha sido bem aqui aberto. Puxa assim, né? Dúvida em relação pacientes com deficiência. Como proceder com cada um desses pacientes? Bom, pacientes com deficiência, eu coloco por mim que ao longo desses 20 anos de profissão, foram os pacientes que me ensinaram muito. Eu atendi vários pacientes ao longo da minha carreira, já atendi vários pacientes com vários tipos de deficiências e foram pacientes que me ajudaram, ajudaram na minha vida. Não só profissional, mas na minha vida mesmo, na minha vida social, me ajudaram muito, porque é nesse momento que nós vemos a superação, é nesse momento que nós vemos o quanto o ser humano, quanto a pessoa é preciosa, quanto cada um é precioso. É lógico, dentro das suas limitações, mas cada um tem a sua preciosidade, cada um tem sua particularidade, e foram pacientes que me ensinaram muito, me ensinaram demais. Nós vamos ver aqui hoje nesse vídeo como nós devemos proceder com cada um desses pacientes. Primeiro, o paciente com deficiência visual. O paciente com deficiência visual, é importante nós não esquecermos que esse paciente ele tem deficiência visual, ele não tem deficiência auditiva. Então, muitas vezes nós confundimos, Quando a gente percebe, já estamos num tom alto de voz, como se ele não estivesse ouvindo, mas ele está ouvindo. A deficiência dele é visual e não auditiva, Muitas vezes nós confundimos um pouco isso aí. Mas é importante estar atento nesse ponto. Deficiência visual. Então é importante que quando nós formos tocar o paciente, porque nós vamos ter que posicioná-lo, nós formos tocar o paciente, sempre nós avisarmos antes, É importante que você avise o paciente, você profissional que está me assistindo aí, é importante que você avise o paciente, vou te tocar, vou pegar a sua mão, eu vou virar a sua mão, eu vou pegar no seu ombro, te tocar. É sempre importante para que o paciente não se assuste, e também é uma questão de respeito, Você respeitar o paciente, você vai falar que você vai tocá-lo. É importante sempre, quando você for falar, tocar nas mãos de maneira suave, para que o paciente não se assuste, porque como ele não enxerga, então a sensibilidade dele é muito mais apurada, ele tem uma capacidade de sentir as coisas muito mais do que uma pessoa que enxerga. Então ele tem essa habilidade um pouquinho maior do que as pessoas que conseguem enxergar. Então toque de maneira suave, sempre avise tudo que você vai fazer, é importante também. Quando você precisa mudar ele de alguma posição, alguma coisa, ou por exemplo, se ele está fazendo um exame lá na estativa, ele precisa ir para a mesa ou da mesa para a estativa, que ele precisa se locomover, é importante que você guie ele, que você faça com que você dobre o seu braço, faça com que ele pegue no seu cotovelo para você guiá-lo, ou então no seu ombro para que você possa guiar. E é importante também você sempre estar narrando tudo o que tem ali na sala, por onde ele está passando, como para ele poder formar essa imagem na cabeça dele e se sentir mais à vontade ali também no ambiente. E outra coisa também que é importante, quando você for sair de perto dele, você for muitas vezes sair até da sala, fazer alguma outra coisa, precisar pegar alguma outra coisa em outra sala, você avise que você vai sair, porque muitas vezes esse paciente vai estar conversando com você e se você sair sem avisar, ele vai continuar falando, porque ele não viu que você saiu, Muitas vezes pode ser que ele não tenha percebido que você saiu. Muitas vezes alguns percebem através dos passos, que você saiu, que você andou, que você foi para outro lugar, então automaticamente ele já para de falar. Mas é importante, em respeito a esse paciente, que você fale que você vai sair, para que ele não fique ali falando sozinho. Muitas vezes ele não percebe que você saiu do ambiente, você saiu de perto dele e ele continua falando. Então fale para ele que você vai sair, para que ele não fique ali falando sozinho. Existem pacientes também que possuem cão guia, aquele cão que
vai guiar ele. É importante também que você, no momento que ele está fazendo o exame, esse cão-guia ele pode entrar em locais públicos. É uma lei que permite com que o cão-guia entre também em locais públicos. Mas é lógico, dentro da sala de raio-x, no momento que ele vai fazer, esse cão-guia ele não pode ficar ao lado do paciente, porque esse cão ele vai também receber radiação. Então é importante que ele tenha essa distância como qualquer outro acompanhante, né? Que tenha essa distância do paciente para que ele não venha sofrer radiação. Esses cães, por mais bonito que você ache ele, que você, né, não é o momento de você brincar com ele, acariciar esse cão, não é esse momento, porque ali ele está a serviço, você pode distrair esse cão e é o momento que ele está a serviço. No caso aí, o deficiente que vai te ajudar, né, ele deixar o cão dele numa distância correta para que ele não venha receber essa radiação e para que você possa fazer o exame com segurança e também dar essa segurança para o animal que está ali. E você sempre estar falando, falando para ele, narrando, mostrando tudo o que tem ali do lado, tudo o que ele pode sentir, tudo que ele pode tocar. Se você quiser também, para ele se sentir mais à vontade, que ele toque o lugar que ele está, que ele toque o local, ele sinta o local onde ele está. Com o toque dele, ele tem essa sensibilidade um pouquinho maior, ele consegue formar uma imagem na cabeça dele, tá? Então, deixe ele à vontade, tá? À vontade da maneira que ele consegue sentir tudo, da maneira que ele consegue visualizar aquilo na cabeça dele, né? Ter aquelas imagens na cabeça dele. Formar aquelas imagens que ele quer formar na cabeça dele. Temos também o deficiente auditivo. O importante do deficiente auditivo é que você sempre fique de frente para ele, tá? Sempre esteja de frente para ele, falando com ele, movimentando bem os seus lábios. Para quê? Para que ele possa fazer a leitura labial, né? Eles têm essa capacidade de fazer essa leitura labial, ele entender você através da sua fala, mas através do seu movimento dos lábios, né? Através da leitura labial. Que você fale com ele dessa maneira, fale olhando para ele e movimentando a boca levemente para que ele tenha esse tempo de fazer essa leitura labial. Nunca esconda sua boca, né? Nunca vire do lado para falar, nunca fale virado para outro lado, sempre virado de frente para ele, para que ele possa fazer essa leitura labial, uma vez que ele não ouve, mesmo se ele tiver algum intérprete de Libras, se ele tiver ali do lado dele, geralmente quem tem deficiente auditivo em casa aprende Libras, né? Aprende a fazer a interpretação por Libras. Então é importante que você, mesmo tendo um intérprete, que você fale com a pessoa, porque você está falando com o paciente, então você não precisa falar para o acompanhante passar para o paciente. Não fale diretamente com o paciente, que ele vai interpretar, ou a pessoa que estiver do lado vai interpretar você para que ele entenda melhor. Uma maneira também é você escrever, né? Algumas coisas você também pode escrever, que ele tiver muita dificuldade para saber você escrever. Através de mímica também dá para você fazer algumas coisas, mesmo que você não saiba Libras, mas algumas coisas dá para você mostrar para ele através da mímica, ou até mesmo em desenho. Você tenha aí essa paciência para poder se expressar dessa maneira, de uma maneira que ele possa te entender. Temos também o deficiente intelectual. O deficiente intelectual é aquela pessoa que tem um atraso no seu desenvolvimento com a sua idade, tá? Não tem aquele paralelo do desenvolvimento com a idade de maneira compatível. É incompatível a idade com o desenvolvimento. Só que essas pessoas, elas têm, a deficiência delas é que elas têm um pouquinho mais de dificuldade de aprender as coisas. Muitas vezes coisas simples, mas elas têm um pouquinho de dificuldade de aprender. Então é importante nesses casos a sua paciência, que você seja paciente, que você tenha muita paciência nesse caso, porque aí é a maneira que ele vai te entender. Ele vai aprender o que você vai falar, ele vai entender o que você fala. Mas muitas vezes você tem que falar 2, 3, 4, quantas vezes for preciso para ele poder entender o que você quer. Você tenha essa paciência de repetir quantas vezes for necessário para que ele venha entender o que você quer. Existem aqueles pacientes também que têm uma deficiência um pouco mais severa, né? Muitos pacientes que têm aí uma deficiência mental, uma deficiência mental, que é uma deficiência um pouco mais severa. Então muitas vezes, e aí ele não vai te entender de maneira nenhuma, né? Muitas vezes ele não vai te entender
não vai conseguir responder alguma coisa para você, muitas vezes ele não vai falar por causa dessa deficiência. É fundamental e com certeza terá também ali um acompanhante, alguém da família que vai entender essa pessoa mais do que você. Então ele vai conseguir passar para essa pessoa o que você quer que ele faça. E temos também o paciente com deficiência física. Esse paciente com deficiência física muitas vezes nos surpreende, muitas vezes nós pensamos que ele não consegue fazer algo que ele consegue fazer. Você pensa, por exemplo, que o paciente muitas vezes não tem lá, tem uma perna amputada e ele consegue subir na mesa, sair da cadeira de rodas e subir na mesa de raio-x de maneira muito fácil. Muitas vezes você pensa que ele não consegue, mas ele consegue muito fácil. Eu já presenciei isso muitas vezes e não precisa nem muito da sua ajuda. Então o que ele puder fazer, deixe com que ele faça, que com certeza ele vai te surpreender, né? Ele vai te surpreender. Você apenas oriente, posicione. Lógico que ele não puder, você vai precisar até de alguém para te ajudar, muitas vezes colocá-lo na mesa de exames, mas é importante também que você dê essa liberdade para ele fazer o que ele pode fazer. Você pergunta se ele pode fazer. Se ele pode fazer, deixe com que ele faça, tá? Você apenas vai auxiliar, você apenas vai orientar ali no posicionamento. Muitas pessoas que vêm, a maioria das pessoas que vêm para a radiologia, muitas vezes elas têm uma deficiência física, mas não porque elas são deficientes, mas que elas estão deficientes, né? Muitas vezes a pessoa quebrou uma perna, a pessoa está deficiente. Por quê? A pessoa não consegue andar, a pessoa não consegue caminhar, então ela está numa situação de deficiência, tá? A maioria das pessoas são assim. Muitas vezes essas pessoas que estão deficientes, elas dão um pouquinho mais de trabalho do que essas pessoas que são deficientes, porque as pessoas que são deficientes, elas já adquiriram uma certa habilidade por causa da dificuldade da vida, já adquiriram essa habilidade para poder fazer os movimentos sozinhos ali e ajudar e colaborar com o exame. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você que está fazendo estágio, você que já é um profissional da radiologia aí, que está começando agora na carreira. Espero que ao chegar esses pacientes aí, você já consiga desenvolver o seu trabalho, já consiga a comunicação com esses pacientes para que os seus exames possam ser feitos de melhor maneira possível e para o bem, o seu bem e para principalmente o bem do paciente, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Um abração, fica com Deus!